começando o Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante e empreendedor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como levar a sua loja para a internet hoje mesmo. Então, para me ajudar nessa missão, eu convidei o Lucas Souza, que é formado em Publicidade e Propaganda na ESPM e pós-graduado em BI na PUC. O Lucas atua há mais de 10 anos no mercado digital e também atua como coordenador da pós de Marketing Digital do Instituto Infinet e como diretor acadêmico da Escola E-Commerce RJ. É isso mesmo, Lucas? Olá, Felipe, bom dia, tudo bem? Prazer demais estar aqui com você. É isso mesmo, cara, estou atuando aí há bastante tempo no mercado digital, né? Acho que agora o momento acabou colocando o nosso mercado ainda mais em voga e esse tema que a gente vai falar hoje, tá todo mundo querendo entender como é que é possível, né, sair do offline e começar a usar o digital, começar a usar a parte de internet para tentar alavancar ou pelo menos manter o negócio em movimento, né? Então é um tema bem atual que a gente tem para falar hoje aí. Legal, cara. Você foi meu professor e eu acho bacana falar um pouquinho da sua trajetória para dizer como e por que você está aqui hoje, né? Então, sei que você já trabalhou aí em grandes varejos como Líder, Compra Fácil e há 5 anos atrás você fundou a sua primeira agência, que depois se tornou uma das maiores agências do segmento aí no Brasil. E no início de 2018, você vendeu essa agência para recomeçar com um novo propósito. Fala um pouco disso para a gente, Lucas. Legal, Felipe. O que a gente percebeu lá atrás, né? A gente atuava com grandes clientes, né? Então tive oportunidade de trabalhar com operações como a Leves, a Pandora, a própria IBM, e a gente percebeu que o pequeno empreendedor, ele estava no momento de começar a despertar para essa transformação também, né? A gente tem um usuário hoje em dia cada vez mais conectado, um usuário que cada vez passa mais tempo na internet, né? Só para a gente poder ter uma noção, e isso é antes do isolamento que a gente está passando agora, o brasileiro já ficava mais de 4 horas e 48 minutos no celular, né, na internet como um todo, por dia. Então isso começou a se tornar uma necessidade. Todo mundo precisa de alguma forma passar por uma transformação. Quando a gente fundou a Bel Partner há 2 anos e pouco atrás, a nossa missão foi justamente essa, né? Ajudar as empresas isso independente do tamanho, mas ajudar as empresas que estavam precisando passar por essa transformação digital. Então a nossa ideia era justamente atuar nisso, pegar toda a experiência que a gente aprendeu com as grandes operações e realmente atuar nas pequenas, trazer essa experiência para as pequenas operações, né? É isso que a gente tem feito e, enfim, é nessa linha que a gente tem seguido aí nesses 2 anos e meio e temos conseguido obter bastante sucesso. Eu acho que o que a gente queria passar aqui hoje um pouco, e o que eu queria dividir com você e com o pessoal que está ouvindo a gente, são justamente as dicas, o passo a passo que a gente dá para os nossos clientes que estão começando a falar no digital, né? Tem uma frase que eu ouvi recentemente, cara, e eu acredito que ela é muito verdadeira, que tem muita empresa agora que vai ter que evoluir 20 anos em 20 dias, né? E é sobre isso, como fazer isso num momento tão delicado como o nosso. É isso que a gente já faz na Bel e é isso que a gente vai trocar aqui um pouco hoje, né? Legal, cara. E falando em evoluir 20 anos em 20 dias, o nosso desafio hoje aqui é fazer com que o lojista que está escutando a gente, que ele consiga iniciar a sua operação online já no final desse podcast. Então, quer dizer, a gente está falando aqui para pessoas que têm pouco ou nenhum contato com tecnologia, por empresários, empreendedores que estão passando por talvez o momento mais crítico do seu negócio no que diz respeito às dificuldades de caixa e necessidade de buscar novas fontes de receita, né? Então, diante desse cenário, Lucas, você acha que é possível o cara chegar no final aqui desse podcast e conseguir lá dar os primeiros passos para iniciar a operação online dele?
Legal. Bom, Felipe, acho que dois comentários que a gente tem que fazer antes disso, né? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente está lendo essas informações que estão vindo aí da mídia e de outros locais, né? Não é o momento, é sim o momento da gente começar a estar no ambiente online. Eu acho que hoje vender online é opcional, mas estar no ambiente digital não é, né? Transacionar online é opcional, mas eu preciso estar no ambiente digital. Isso é uma verdade. A outra verdade é que também não é o momento de correr mais riscos, né? Então a gente tem visto algumas pessoas animadas com o digital e querendo fazer grandes investimentos. O que eu posso falar com muita tranquilidade é, se você nunca trabalhou nada no ambiente digital, não é o momento de grandes investimentos. É o momento de entrar sim, mas entrar de uma forma pé no chão, de uma forma barata, para não dizer gratuita, né? E você começar a dar os primeiros passos, né? Então é possível, mas é um momento que vai demandar muita responsabilidade e muita tranquilidade para a gente fazer isso, né? Tem muita informação, eu acho que tem muita informação disponível em vários lugares, e a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente vai consumir para não se colocar ainda mais em risco, né? Acho que todos os negócios hoje, pelo momento que a gente está, estão passando por um nível maior ou menor de risco. A gente tem que tomar cuidado para tomar passos que não nos coloquem aí em xeque, né? Então é o momento de entrar, dá sim, mas com muita tranquilidade. E antes da gente falar, cara, desse passo a passo aí que o comerciante deve seguir para iniciar sua operação online, queria que você falasse um pouco mais sobre o porquê que é importante ele preparar a loja dele para esse momento online, né? Você falou que, às vezes, a questão não é nem vender online, mas ter uma presença online. Queria que você falasse um pouquinho aí em números, por que é importante ter essa presença online, né? Como é que está o comportamento do consumidor? Legal. Eu acho que tem três dados aqui que mostram um pouco pra gente o quanto que esse cara fica online no decorrer do dia, o que ele tá fazendo e por que é tão importante. É legal a gente traçar um paralelo, se a gente for pensar aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava muito preocupado em impactar as pessoas no momento que elas estavam passando na rua, né? Então, o pessoal que está ouvindo aí a gente que tem loja, vai lembrar de ações massivas de panfletagem, vai lembrar de carro de som, essas mídias ainda existem, mas eram muito mais fortes há uma década atrás, e vai lembrar também a preocupação que a gente tinha com a nossa placa de loja, né? Então era uma preocupação recorrente, você ouvir, eu boto também uma plaquinha de lado, eu aumento a fachada e etc. Porque o pessoal trafegava muito, e era naquele momento que as pessoas estavam andando na rua que eu ia impactar ela, que eu ia falar do meu negócio, que eu ia tentar fazer uma venda. O que tem acontecido hoje cada vez mais, né? E aí, quando a gente observa as pessoas andando na rua, a gente vê isso. Pessoal andando na rua com a cabeça baixada, né? Então, basicamente, com a cabeça enfornada na tela do telefone, e a gente passando cada vez mais tempo online. Eu citei um pouco antes um dado que diz que o brasileiro passa mais de 4 horas e 48 minutos na internet. E isso é antes do isolamento. A gente ainda não tem dados do período de isolamento, mas dá para a gente imaginar que subiu muito, né? O nosso tempo conectado, basicamente porque as outras atividades que a gente fazia ao ar livre, ou a maior parte das atividades que a gente fazia ao ar livre, elas desapareceram. Outro dado que é importante falar também é que 90% dos brasileiros utilizam frequentemente o WhatsApp e Instagram. Então, o WhatsApp e o Instagram hoje, cara, se o brasileiro que está passando mais de 4 horas por dia, quase 5 horas por dia conectado, está passando muito tempo no Instagram e no WhatsApp, a gente tem que estar lá. Né? O que a gente sempre falou, e a publicidade ela tem essa função, que é de ir aonde o nosso consumidor está. Se ele está na internet, eu preciso estar lá do lado dele, eu preciso falar para ele que eu existo. Né? E um outro dado relevante também é que 76% dos brasileiros já usam a internet muito para ver vídeos, né? Seja no YouTube, seja na Netflix, ou seja lá qual for o canal de streaming, mas o brasileiro, ele consome muito conteúdo, né? Um ponto que a gente tem falado muito, Felipe, é uma dica que eu dou
para o momento, e enfim, para qualquer empresa, qualquer nicho de mercado, ele tem perguntas próprias, né? As pessoas elas têm dúvida em relação a produtos. Então, se a gente estiver falando do mercado pet, né, do mercado aí de, por exemplo, de ração de cachorro, eu posso ter a dúvida de qual a melhor ração para o meu bichinho. E onde é que eu vou tirar essa dúvida? Eu vou na internet, eu vou buscar, eu vou consumir vídeo, eu vou consumir texto, né? É um momento da gente pensar um pouco nisso, porque a maioria das empresas ainda não produz conteúdo. E quando a gente vai olhar para o YouTube, por exemplo, os conteúdos eles não têm grandes produções, então é barato a gente produzir um vídeo, né? Basicamente a gente vê aí a maior parte dos YouTubers famosos que ganham dinheiro, o pessoal tá com uma câmera ligada e, enfim, tá apontando e falando do produto. Se a gente tem alguma resposta legal para a pergunta dos nossos consumidores, cara, por que não, né, colocar essa resposta online? Mas isso só para dizer o seguinte, o consumidor ele tá conectado e a gente precisa estar do lado dele. Agora, mais do que nunca. Legal. Agora, quando a gente fala, cara, do ecossistema aí do e-commerce, de internet, a gente está falando de um ecossistema que é bastante complexo, né, Lucas? Então, num primeiro momento, quando o empreendedor ouve isso, eu acho que a maioria pensa assim, pô, esse negócio não é para mim. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram nem para mim, como é que eu vou investir nisso para minha loja, para o meu negócio, né? E aí a pergunta que eu te faço, dá para fazer bem feito com pouco? Pô, legal, Felipe. Dá sim para fazer bem feito com pouco. Acho que é uma ótima pergunta. A gente ouve muito, né? Como é que eu entro? Como é que eu faço? Quanto eu preciso gastar? Dá para a gente começar com pouco. O que a gente recomenda sempre é o seguinte: eu gosto muito desse perfil de empreendedor que você comentou agora, que é o empreendedor que ele olha para o ecossistema e ele fala assim: caraca, peraí, ele, entre aspas, fica assustado, né? Isso é ótimo, tá? Eu acho que a cautela, ela, pra gente que é empreendedor num país como o nosso, a cautela ela tem que estar no nosso sangue mesmo, né? Então, o ecossistema ele é complexo, dá para fazer sim bem feito com pouco. O que a gente vai buscar, e isso vai demandar algum nível de busca por conhecimento mesmo, o que a gente vai buscar são opções que sejam baratas ou gratuitas e que tenham um risco muito baixo. Tá? Então, nesse primeiro momento, e é legal falar isso para quem está começando, o teu poder de barganha com qualquer fornecedor digital ele é zero, né? Lucas, estou abrindo a minha loja agora, eu consigo negociar? Você não consegue, você não tem nada ainda para oferecer para alguém que fornece tecnologia ou mídia, ou seja o que for. Então você tem que buscar o famoso BBB, né? O bom, bonito e barato lá, para você poder começar bem. Conforme você vai evoluindo, vai tendo mais venda, vai aprendendo mais sobre o digital, né? Nada melhor do que aprender na prática. Você vai aprendendo um pouco mais sobre a operação, aí você vai trocando, vai mudando os teus fornecedores, vai pegando fornecedores mais parrudos. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, cara, tomar cuidado para não comprar uma Ferrari para andar um quarteirão. É basicamente por aí, né? Não adianta nada eu contratar a melhor tecnologia do mundo se eu estou começando a minha operação. Eu vou gastar uma grana tremenda e isso não vai resolver o meu problema, né? Então, eu vou dar aqui um pouco mais na frente algumas recomendações que são recomendações para a gente seguir e tentar entrar nesse mundo digital da melhor forma possível. Eu sempre falo o seguinte, né? Algumas preocupações, na verdade, algumas premissas, né, que eu tenho que ter para esse momento. Entender o quanto o meu produto ele é ou não relevante para quem tá em casa nesse momento, né? Não quer dizer que o teu produto tem que ser essencial, mas ele tem um nível de relevância maior ou menor. Então, quem está trabalhando agora, por exemplo, vendendo produtos relacionados a supermercado, está num momento agora em que o produto é muito relevante. Então isso é super, super importante, é um produto que eu tenho que ofertar para ele. Mas se por outro lado você vende produtos que estão ligados, por exemplo, a entretenimento, livro, por exemplo, você também está entregando um produto importante. É um momento que o cara ele precisa ocupar a cabeça de alguma forma, né? Então a primeira grande dica é a gente entender se o nosso produto ele é relevante ou não. Segunda dica para o momento atual, né? Segunda premissa do momento atual, é a gente montar uma operação
que a gente consiga operar sozinho ou quase sozinho. Não adianta nada eu montar agora alguma coisa gigantesca se eu vou precisar de 300 pessoas, não sei quantas pessoas para poder me ajudar a fazer acontecer. Eu preciso começar de maneira muito básica, né? E a terceira premissa para o momento óbvio é trabalhar com investimento baixo ou, se possível, zero, tá? Então, tudo que eu vou indicar, que a gente vai falar um pouquinho aí mais na frente, parte dessas três preocupações. Eu preciso entrar, mas eu vou arriscar o mínimo possível, tá? E, óbvio, a gente tem que olhar nesse momento agora quais são os anseios das pessoas, o que as pessoas estão querendo. Basicamente, as pessoas querem se arriscar menos, isso quer dizer sair menos de casa, querem receber o produto com a maior velocidade possível, né? E querem fazer isso de uma forma barata e segura. E quando a gente fala de segura, Felipe, a gente está falando muito do momento da entrega, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente tem hábito de usar o iFood, mas o iFood agora está deixando que a gente combine a entrega com o vendedor, né? Se eu não quiser ter contato com o vendedor no momento da entrega, eu posso pedir para o vendedor deixar no chão, para o vendedor deixar na minha portaria, deixar no portão da minha casa, ou alguma coisa do gênero, né? Enfim, são formas da gente minimizar. Eu acho que tudo que a gente vai fazer agora, e aí independente do nosso empreendedor, de quem está ouvindo a gente, seguir exatamente as dicas ou não, eu acho que tem que partir dessa premissa. Eu não posso agora arriscar demais, eu não posso criar operações gigantescas, e eu tenho que entender exatamente como que o meu produto se correlaciona com esse momento de crise. Eu acho que essas são as três premissas principais para a gente começar a entrar no passo a passo em si, né? E você falou aí, cara, que a primeira pergunta, né, que o empreendedor deve se fazer é se o produto dele ajuda de alguma forma, se ele atende alguma necessidade desse público que está em casa agora, né? E no nosso segmento, material de construção, a gente tem sim alguns produtos que são essenciais. Isso, inclusive, gerou uma discussão que fez com que os governos liberassem, em alguns estados, em alguns municípios, a abertura, ainda que parcial, das lojas de material de construção. Agora, quando a gente fala de levar isso para uma loja online, para montar um site, montar um e-commerce, a gente sabe o quanto isso é complexo, né? Principalmente a gente está falando aí do varejo de material de construção, são lojas que têm 5 mil, 10 mil itens, às vezes 20 mil itens ou até mais. Então, o cara ele teria uma complexidade monstruosa de cadastrar isso tudo num e-commerce, tirar foto, fazer o gerenciamento disso. Mas, assim, e você comentou que não é somente vender na internet, né? Que ter presença na internet é o primeiro ponto e que é fundamental. Então, pensando dessa forma, Lucas, se eu quero vender na internet, eu entendi que existe essa necessidade, mas eu não tenho condição de montar uma loja. Ainda assim, eu consigo ter uma presença legal, eu consigo trazer receita, mesmo sem ter um site, uma loja online? Beleza, Felipe, eu acho que é uma excelente questão mesmo. Conseguimos sim, tá? O que a gente recomenda em casos como o que você acabou de citar, de material de construção, é a gente pensar no seguinte: beleza, não vou vender online pelo nível de complexidade, você falou muito bem do cadastro de produto e etc. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou criar uma paginazinha online, um pequeno site, né, que vai dizer que a gente entrega material de construção, que a gente entrega, por exemplo, em 3 horas aqui na nossa região, aí, independente de qual for a região, se é um bairro, se é uma cidade, enfim, a gente tem que pensar em quanto tempo a gente consegue atender esse consumidor, pensando sempre no mais rápido possível e pensando sempre nas pessoas que estão perto da gente, tá? E aí, perto ou longe é um conceito relativo o quanto você consegue entregar. Então, vou dar um exemplo aqui baseado no Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala aqui perto ou longe no Rio de Janeiro, a gente está falando alguma coisa em torno de 2, 3, no máximo 5 quilômetros ao redor do meu negócio. Por quê? Muito mais do que isso, eu não vou conseguir entregar, até pelo deslocamento na cidade e porque 5 quilômetros aqui no Rio, pela quantidade de prédio que a gente tem, é realmente muita gente. Quando a gente está falando de cidades mais do interior ou de cidades com uma densidade populacional menor, o que a gente está falando é o seguinte: de repente eu consigo atender a cidade inteira, fazer entregas na cidade como um todo em até um dia. Né? Porque eu vou colocar tudo no meu carro, no caminhão, ou seja o que for, e vou fazer as entregas. Então, qual é a recomendação? Monta um sitezinho, coloca naquele site lá que você está atendendo, que você tem material de construção e que quem quiser comprar, liga para você ou te manda uma mensagem no WhatsApp. Esse é o melhor caminho, tá?
como fazer isso num site ou como fazer isso no Facebook. Se você tem alguém próximo de você que é um pouco mais jovem ou é um pouco mais antenado em tecnologia, tem maneiras muito rápidas e práticas para a gente fazer isso, tá? Se você quer abrir um Facebook, por exemplo, você ainda não tem, pede para essa pessoa, cara, que é um amigo, que é um funcionário, que é teu sócio, que é um pouco mais antenado, que ele vai saber como fazer. A gente acabou de falar que 90% dos brasileiros usam as redes sociais com tranquilidade. Isso quer dizer que 90% dos brasileiros sabem fazer. Se você precisar montar um sitezinho, também tem opções muito básicas e baratas. A gente pode estar falando de um WordPress ou de um Wix, que é basicamente arrastar, né? Você vai abrir lá, ele vai te perguntar qual a cor que você quer, qual a foto que você vai colocar, qual o texto, você adiciona seu telefone, adiciona seu WhatsApp, acabou, né? É para ser muito simples mesmo. Aquilo é só para dar um ponto de contato com o usuário final, para falar, olha, tô aqui, eu ainda existo, tá precisando de um material de construção? Me liga, me manda um WhatsApp, me fala qual você quer que eu entrego para você. E aí, Felipe, eu queria aproveitar e dar uma recomendação. No momento atual que a gente está, né, das pessoas com um pouco de receio de terem contato, talvez algumas pessoas não queiram fazer pagamento na maquininha ou ficar trocando dinheiro de mão, tá? Aí a gente tem que dar uma outra opção para o usuário. Eu queria falar de duas opções que talvez a gente não use tanto no dia a dia, mas que são opções legais para o momento atual. A primeira é transferência bancária, cara. É um negócio que quase todos nós temos e é o momento da gente usar, da gente poder realmente trabalhar com isso. E o segundo, o pessoal ainda aí que não conhece o Mercado Pago, né? Não sei se já tem gente que está ouvindo a gente que usa ou não. Mercado Pago é uma opção de pagamento do Mercado Livre, tá? Que ele permite que você crie links para o usuário pagar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu mande uma mensagem e peça, sei lá, uma ferramenta específica. E essa ferramenta custa R$70. Só que eu não quero ter contato com a maquininha ou trocar dinheiro de mão. Você conseguiria no Mercado Pago, e tem tutoriais fantásticos, você vai simplesmente clicar lá, né? Dizer que é R$70, me mandar esse link pelo WhatsApp e eu pago. Né? E aí eu não tive contato nenhum com você e tudo certo. Né? É um ponto interessante também. Eu acho que esse é um caminho para quem tem produto demais para cadastrar. Muito bom, cara. Você deu uma dica aí que eu acho que é fundamental, né? Às vezes o empreendedor ele não tem essa veia tecnológica, mas com certeza ele vai ter lá um funcionário, um filho, alguém que ele possa pedir essa ajuda para dar os primeiros passos, né? E essa semana, cara, eu ouvi um especialista também em marketing digital falando que, na visão dele, o primeiro passo para que uma empresa que nunca teve contato com a internet passe a ter esse contato seria criar o Google Meu Negócio. E aí eu fui entender um pouco melhor o que é o Google Meu Negócio, né? E falando de uma forma bem simples, a partir do momento que o lojista vai lá e se cadastra no Google Meu Negócio, o que acontece a partir dali? Todos aqueles clientes que já conhecem a sua loja, que passavam em frente à sua loja, que sabem o nome do teu comércio, a partir do momento que você se cadastrou no Google Meu Negócio, ele vai entrar no Google e vai pesquisar pelo nome da sua loja, ele vai ver qual que é seu telefone de contato, qual que é seu WhatsApp, seus canais de atendimento. Então, isso já começa a gerar o que o pessoal aí chama, nos termos técnicos, de lead, mas falando de uma maneira bem simples, isso começa a gerar contato. Esse cliente, ele sabe como ele te liga, ele sabe como ele chega até você. Então, Lucas, falando aí de um passo a passo bem objetivo, né? Encontrei aqui um funcionário meu que mexe com o Instagram, que mexe com o Facebook, que entende de tecnologia, e eu decidi que eu vou começar, vou dar os primeiros passos. O que eu peço para ele fazer primeiro? Legal. Eu acho que assim, o Google Meu Negócio, ele é super importante, mas nesse momento agora ele tem um pequeno problema, tá, Felipe? O Google Meu Negócio, ele normalmente, para você poder validar o teu endereço, o Google envia uma carta para você. E nesse momento agora, esse envio de carta, ele tá lento / suspenso, né? Então, tem que fazer, tá? Quem for aí fazer o Google Meu Negócio é de graça, faz logo, mas talvez isso não vai te ajudar exatamente nesse momento. Falando do passo a passo, né, pensando que você vai vender online ou que você vai expor a tua loja, primeiro vai expor pelo menos a tua marca, primeiro passo é a gente procurar ou uma tecnologia para a gente fazer o nosso site. Eu citei aqui o WordPress e o Wix, que são tecnologias básicas, tá?
Para quem for arriscar fazer um e-commercezinho, eu recomendo uma plataforma chamada Loja Integrada, tá? É uma plataforma gratuita para até 50 produtos, então você vai conseguir cadastrar lá, colocar os teus itens de maneira gratuita, tá? Fez isso, a loja está no ar, agora eu preciso me preocupar com pagamento. Quais são as opções que eu vou dar para o cliente pagar, né? Eu falei ainda há pouco do Mercado Pago, né? O Mercado Pago ele é interessante porque se você tiver feito um e-commerce, você consegue criar gratuitamente, de novo, tá? Tudo que a gente está falando é gratuito, você consegue criar o passo a passo lá no próprio site para o cliente clicar no botão de comprar e pagar. Se você optou por não ter um e-commerce, o Mercado Pago vai deixar você ter um link para você mandar para o cliente e o cliente pagar ali de qualquer forma, se ele não quiser trocar dinheiro ou se ele não quiser fazer depósito bancário, né? Beleza, fiz isso, agora eu preciso me preocupar com o envio, tá? Então, legal, para quem está perto de mim, como é que eu vou fazer essa entrega? Eu vou trabalhar com o motoboy, e aí a gente tem a log como uma opção, né? Ou, se você conhece motoboys locais ou pessoas que estão fazendo transportes locais, ótimo também. Eu mesmo vou atrás e eu vou fazer essa entrega, maravilha. Lucas, beleza, fiz isso. E para quem está distante? Beleza, alguém distante de você pediu o produto. Você vai entregar? Se sim, como que você vai entregar isso? Melhor opção agora é os Correios, tá? Então, se você já tem um contrato com os Correios, use-o. Se você não tem, você pode ir lá no site dos Correios e simular, né, baseado no preço e no tamanho do produto, quanto que ficaria esse envio para você mandar para o cliente. Para quem optou por ter um e-commerce, a própria loja integrada já vai te ajudar fazendo esse cálculo sozinho. A única coisa que você vai ter que fazer é levar o produto nos Correios. Para quem não optou por fazer um e-commerce, você vai ter que ir lá no site dos Correios e aí efetivamente colocar. Dica que eu dou, tá? Para esse momento atual. Não se preocupe com quem está muito longe, tá? Se preocupe com quem está ao seu redor. Então pense agora em como fazer os produtos chegarem de maneira rápida em quem está ao seu redor. Então, legal. Pensamos no nosso site ou no nosso e-commerce, pensamos na nossa forma de pagamento, pensamos na forma de entrega. Agora vem o mais importante, que é eu fazer os consumidores saberem que a gente está ali, tá? E aí, eu dou 2 dicas para quem não entende nada, tá? E tá tendo a primeira experiência, e vou dar uma dica para quem já entende um pouquinho. Para quem não entende nada, cara, vai atrás de quem já comprou com você, vai atrás dos teus amigos, das tuas redes de contato mesmo, que conhecem o teu trabalho, e manda o teu site, avisa que você está entregando, fala que você está entregando em pouco tempo, faz essas pessoas saberem que você está na ativa, né? Isso é muito importante agora, tá? Essas pessoas vão ser as pessoas que te conhecem, que sabem do teu trabalho, que provavelmente vão comprar com você e podem ser pessoas que vão disseminar a tua loja, que vão falar para outras pessoas, né? Segunda dica que eu dou, se você já fez o teu Facebookzinho e conseguiu alguém que entende um pouquinho mais de tecnologia, é fazer anúncios no Facebook só para quem está ao teu redor, né? Se você mora numa cidade um pouco menor e você consegue atender essa cidade toda com mais agilidade, faz anúncio para a cidade inteira via Facebook e Instagram, tá? E se você não mora numa cidade um pouco maior, faz anúncio para um raio, para pessoas que você entende que realmente estão ali a 5 quilômetros, 6 quilômetros ao teu redor. Para que isso, tá? Para essas pessoas que estão ao redor saberem que você está aberto. Por que eu indico o Facebook? Se você tem alguém que entende de tecnologia, e aí quando a gente fala Facebook, a gente está falando de Facebook e Instagram, você vai falar para essas pessoas te ajudarem fazendo um anúncio por raio para quem tá perto. Isso é muito barato, tá, pessoal? Dá pra gente no mês gastar no máximo 100, 150 reais com isso. E é o único gasto que você vai ter. Tá? Então nota, a gente está falando de colocar a tua empresa ali aparecendo na internet com um gasto de só 150 reais. Se você tem a possibilidade de gastar um pouquinho mais, isso não vai ser um problema, ou se você tem a possibilidade de gastar um pouco menos, não tem problema, se adequa. Mas 150 reais para uma cidade pequena ou para 5, 6 quilômetros é um valor muito legal para trabalhar. Tá? A palavra de ordem agora é gastar pouco mesmo, tá?
E aí você vai começar a mostrar para as pessoas que você está ali. Mostrou para todo mundo que você está ali? Ótimo, perfeito. Agora é entender por que as pessoas vão comprar ou não. Ah, Lucas, teve gente aqui que falou que, pô, eu demoro 3 dias para entregar, é muito. Será que a gente consegue fazer alguma coisa, mesmo que o cliente tenha que pagar para entregar mais rápido? Ah, não, as pessoas gostaram, perfeito, vamos explorar isso. Né? Quem entende um pouquinho mais, e aí tem que entender mesmo, tá? Se você não entende, não faça. Dá para usar os anúncios do Google para te ajudar também. Quando a pessoa buscar ali dentro daquela cidade pelo teu produto ou serviço, você vai e aparece com um anúncio. É uma dica que eu só dou para quem já entende. Se você não entende, esquece fazer anúncio no Google agora, foca nas redes sociais, no teu sitezinho e nas pessoas que você já conhece, tá? Essas são as dicas aí, um passo a passo para quem vai entrar, para quem vai tentar fazer movimentações no digital agora, né? Uma forma barata, simples e que não vai te demandar grandes custos. Muito bom, Lucas, muito bom. A gente falou aqui do cara gastar praticamente nada e conseguir ter essa presença online que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né, cara? E acho que a gente você conseguiu levar aí pro pessoal que não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes parece ser. E eu quero deixar uma dica também importante para esse empreendedor lá que achou um funcionário ou um filho para cuidar dessa parte de internet para ele, que ele consiga transmitir de alguma forma para o cliente dele aquele calor que ele sempre teve no balcão. Então, o cara que está acostumado a estar com a barriga no balcão, atender o cliente, mostrar o produto, falar das qualidades do produto, falar sobre a entrega dele, que ele continue fazendo isso, que ele leve isso para a internet, que ele faça lá pequenos stories no Facebook, no Instagram, mostrando de um produto novo, falando de um produto que ele sabe que para a pessoa que está em casa nesse momento é um produto de conveniência. Então, que ele se exponha um pouco nesse sentido de falar com o cliente através de uma câmera, através da tela do celular, mas levando esse calor que ele já tinha ali no negócio físico dele, né? Com certeza, eu acho que é o momento da gente deixar o nosso consumidor bem tranquilo, bem à vontade, mostrar para ele que a gente está ali, né, Felipe? Eu acho que o que as lojas, eu acho que o pequeno empreendedor, o médio empreendedor tem de diferente é justamente esse calor, essa forma de falar, esse atendimento personalizado. É isso que a gente não pode perder, independente de ser digital ou não, né? Acho que esse é o grande diferencial dos pequenos e médios negócios, é a pessoalidade com que a gente trata o consumidor, né? Cara, muito bom, Lucas. Agora, a gente falando aí dos 10% que ficam, né? De tudo isso que a gente falou aí, a gente sabe que quem está ouvindo não absorve 100%, mas se você pudesse falar aí dos 10% que é mais importante de tudo isso que a gente falou aí, faz um resuminho pra gente. Legal. Então, se a gente for pensar em fazer um apanhado, né, do passo a passo aí do mais importante, primeiro, decidir se você vai vender online ou não. Se você for vender online, você vai procurar a loja integrada, que tem um monte de videozinhos que vai ajudar a pessoa que vai olhar a tecnologia para você, para colocar no ar. É gratuito, tá? Se você não vai trabalhar vendendo online, problema zero. Você vai fazer seu sitezinho, procura o Wix, procura o WordPress, que dá para fazer um site muito tranquilo, rápido lá e gratuito, tá, galera? Vamos sempre pelo caminho gratuito. Depois que você já montou, você vai pensar agora em como você vai fazer o seu pagamento, tá? Então, o segundo passo é pensar em pagamento. Como que o meu cliente vai poder me pagar? Maquininha de cartão, transferência bancária e opções de pagamento online, como o Mercado Pago, são excelentes opções para a gente dar para o nosso consumidor, principalmente no momento atual, para que se ele não quiser ter contato físico, tá? Então a gente tem que deixar ele à vontade para poder fazer da melhor forma possível. Terceiro ponto, e isso finaliza a montagem da nossa operação, é como a gente vai entregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Preocupe-se com quem está perto de você. Então, você pode usar o Log, que é uma rede de motoboy, você pode usar entregadores locais, não importa. O importante é a gente ir atrás de formas de entrega que sejam seguras e rápidas para o nosso usuário final. O nosso grande diferencial de trabalhar com pessoas próximas é atender as necessidades dela rapidamente. E é isso que vai diferenciar a gente de uma empresa grande nesse momento de pandemia, tá?
Terceiro ponto agora, quarto ponto na verdade, já montei a minha operação, agora está na hora de eu ajudar o meu consumidor final a saber que eu estou aberto. E a gente deu 2 dicas primordiais. A primeira, mostra o teu site, mostra o teu e-commercezinho novo para todo mundo que já é teu cliente e já conhece a tua loja. Vai mandando WhatsApp, vai ligando mesmo. É o momento da gente dialogar com as pessoas e da gente mostrar para elas que elas estão ali. Se esse consumidor já te conhece, já confia em você, além de ser um cara que provavelmente vai comprar com você, ele ainda pode te indicar para outras pessoas, tá? Além disso, se você ainda não tem, faz a tua paginazinha no Facebook, cria uma postagenzinha falando que você está aberto, que você entrega rápido, que você tem vários métodos de pagamento legais e pede para essa pessoa que vai te ajudar na tecnologia, caso não seja você, o sobrinho, filho, sócio ou funcionário, para ele fazer um anúnciozinho gastando pouco, tá, galera? Como eu falei, máximo 150, 200 reais por mês, fazer um anúncio ali só para as pessoas que estão ao teu redor. Se for uma cidade pequena, a gente está falando aí da cidade inteira. Se for uma cidade maior, pense em alguma coisa entre 5, 10 quilômetros. Um espaço que você vai conseguir entregar, que você vai conseguir atender. Fez isso, agora é a gente entender se vai dar certo, entender e esperar as vendas chegarem. Acompanha muito de perto, porque se os consumidores reclamarem de alguma coisa, eles estão te dando a oportunidade de melhorar essa pequena operação que você montou, né? E aí é a gente seguir e botar a sua operação de pé, né? Como a gente falou, Felipe, eu acho que é importante agora, e isso é uma premissa, a gente gastar pouco e fazer o simples, tá? Não é a hora da roda, é a hora da gente realmente ser simples e rápido. Muito bom, cara. Obrigado aí pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai se falar mais vezes e que ainda teremos conteúdos relevantes para levar para o nosso ouvinte, para o comerciante empreendedor. Obrigado, Lucas. Maravilha, obrigado, Felipe. Agradeço aí o convite. Queria também agradecer aos ouvintes aí. Desejo boa sorte, boas vendas. Maravilha. Você, comerciante empreendedor, que se identificou com isso que a gente falou aqui e conseguiu aplicar no seu negócio, manda pra gente o que você sentiu de diferença, o que você viu de resultado. E se você tem interesse em continuar recebendo o nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no @Famarte Distribuidora. E lembre também de compartilhar para que a gente consiga alcançar o maior número de empreendedores que podem ser impactados por essas informações. Pessoal, segue firme, vamos junto, afinal, seu sucesso faz o nosso.